Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Aloísio Guigino. Serão todos bem-vindos. Vamos aprender mais um pouco. Isso, nós estamos aí, pegue o seu livro, né? Você que nos acompanha estudando junto. É o capítulo 2, o tópico Comunicação com o Mundo Invisível. E hoje iremos iniciar no item 39. Na voz de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos. Outros, pilhéricos, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses encontram-se no mundo espiritual, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Muito interessante esse item, não é? Porque, inclusive no prefácio para a prece dos espíritos endurecidos, Kardec coloca isso, que existem os espíritos maus e os hipócritas, não é? Os maus, que são aqueles por conta de uma ignorância se locupletam com atitudes infelizes, esses são mais fáceis de nós chegarmos juntos, com todo respeito, observar e conversar. Mas os hipócritas, eles têm eles sabem manejar a sátira fina e mordaz e ainda têm aquele prazer em confundir, em ferir, em distorcer, em iludir, seduzir. Está no prefácio para a prece dos espíritos endurecidos no Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos últimos tópicos. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, novamente relembrando aqui, quando nós temos a escala dos espíritos, e espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, é o que diz respeito mais a nós e àqueles que estão mais próximos de nós. Nos caracteres gerais, diz assim: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores. Então nós temos aqueles espíritos que ainda demonstram estarem num estágio de ignorância e fazem muitas vezes as coisas alguns não pelo mal, mas porque ainda estão nessa fase da ignorância. Então esses espíritos, eles pululam ao nosso redor. Vamos lembrar que nós estamos ainda numa sociedade que habita um chamado planeta de expiações e provas, onde o mal predomina entre nós aqui encarnados. E, logicamente, estamos cercados por espíritos nesse mesmo padrão, porque os afins se buscam, não é assim? E nós, já dizia Paulo de Tarso no seu tempo, né? Nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhos. E nessa multidão de testemunhos, que são os desencarnados, nós encontramos espíritos das mais variadas situações de evolução, sendo que, no nosso caso aqui,
a maioria ainda é de espíritos no mesmo padrão nosso, que ainda estamos aqui encarnados. Então nós, dentro desta constatação, nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós sintonizamos, principalmente os médiuns, com a sua sintonia, porque eles darão vez à manifestação de espíritos que ainda são muito imperfeitos. E esses espíritos imperfeitos estarão produzindo algumas comunicações, orientações, alertas, etc., que poderão ser extremamente nocivos. Então, mais uma vez, toda a comunicação da espiritualidade através da mediunidade de algum companheiro, e não existe manifestação do espírito sem o médium, não existe. Toda manifestação do espírito exige um médium. Se nós temos um médium impuro, nós vamos ter uma comunicação impura, porque é a afinidade, a sintonia que se estabelece. Então, esse tema é muito complicado, porque exige bastante em termos de uma atenção, uma vigilância muito grande do médium e, logicamente, uma avaliação daquele grupo onde está ocorrendo aquela comunicação mediúnica. Não repetimos, não é para sermos aqueles extremistas que desprezamos todas as comunicações. Não, às vezes tem comunicações que são cheias de imperfeições, mas que tem sempre no seu bojo alguma coisa que nos chama a atenção e seja de utilidade para nós. Senão, não estaria ocorrendo. Na realidade, o médium, ele é um filtro. Imagina, aquele é uma vela de um filtro. Olha só, aquele filtro de barro, não é? Quanto melhor qualidade a vela, que vai filtrar água, mais limpa a água vai sair. Então, na condição de uma vela ajustada com os bons espíritos, quando os espíritos bons se manifestam através dele, a mensagem flui e a água sai limpinha e isenta de impurezas, porque já vem de uma fonte cristalina. Mas quando a água está barrenta, lavou a caixa e tem sujeira no cano e tal, aquela vela boa, ela vai conseguir fazer a filtragem. Vai ser mais demorado às vezes, né, por conta de uma análise daquilo que está sendo colocado para ele. Observa, quando a água está muito limpa, já vem limpa, tratada, e para o filtro de barro, a vela, ela filtra com mais fluência e mais rapidez. Mas quando aconteceu, faltou água tal, e o impacto da água que vem novamente no cano, vem com sujeira, aquela vela, a filtragem dela já fica mais lenta. Por quê? Para passar essencialmente aquilo que pode ser usado. Não é? Assim é o médium. Eu gostava dessas figuras assim quando nós estudávamos na educação mediúnica, porque algumas pessoas elas não tinham habilidade com o estudo, mas com determinadas colocações eles raciocinavam. O médium consciente, né? Queria voltar nesse ponto aqui, né, do 39 que a gente está ainda, que ele diz que os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos, outros piléricos, espirituosos e divertidos. Até porque nós somos espíritos inferiores, né? Então, assim, nós não somos essencialmente maus. Trazemos ainda um lado sombra, né, que de vez em quando se manifesta. Não deveria, né? Mas se manifesta. Mas nós temos também já atitudes um pouco melhores. Assim é com os espíritos também. O fato de ser um espírito inferior não quer dizer que ele é mau. Muitos estão até se esforçando, assim como nós, em tentar melhorarem, se fazer o bem. Eu me recordo de uma paciente que eu estava atendendo e ela estava no consultório, ela era um bandista, e ela falou para mim assim: olha, Eduardo, a minha pombagira está aqui, ela gostaria de dar uma palavra com você. Aí eu falei: tudo bem, pode falar. Aí ela se concentrou e o espírito veio, uma mulher, né,
usava o nome de pombagira porque está dentro da Umbanda, tem toda aquela a questão da maneira como eles são identificados, né, das falanges. E aí essa mulher se apresentou, me cumprimentou, muito educada, falou assim: moço, obrigado por aceitar me ouvir. E aí ela queria comentar sobre uma paciente que eu ia atender. E aí deu um recado, a paciente estava na recepção, falou que a paciente não estava bem, que ela ia tentar disfarçar, mas que eu ficasse atento. E aí ela falou assim: eu estou tentando, moço, agora dar uma outra direção na minha vida. Quer dizer, era uma mulher desencarnada, que provavelmente era recém-convertida às ideias do bem, e ela disse: olha, eu estou aqui, eu trabalho, tentando me tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Eu agradeci e efetivamente o que ela falou foi muito útil no atendimento da paciente. Então, assim, era um espírito que não era superior, não se colocava como superior, né? Era uma mulher apenas, que era reconhecida dentro da Umbanda como uma pombagira, mas que estava ali a serviço do bem, do Cristo, dentro das possibilidades dela, querendo colaborar. Então são experiências interessantes que a gente passa aí dentro do consultório. Claro que não é uma coisa usual, comum, até porque muitos psicólogos sequer acreditam na existência da alma, quanto mais na possibilidade de falar com alguém, né? Para a maioria dos psicólogos, isso aí seria uma questão esquizofrênica da paciente, e o psicólogo mais esquizofrênico ainda, né, que quis ouvir. Uma troca entre esquizofrênicos. É uma troca entre dois esquizofrênicos. Mas nós sabemos que a mediunidade é uma realidade, gostem os nossos companheiros ateus ou não. E eu acrescento em cima do que você está falando, e nesse episódio que você narrou, é que todos nós temos que ter a consciência que nós ainda não somos bons, mas nós já queremos ser bons. Exatamente. Então somos inferiores, esse é o caminho. Somos inferiores, mas querendo ser melhores. Querendo ser melhores. Às vezes nós falamos isso quando vamos falar sobre o amor. Emocionalmente, nós não trazemos o sentimento do amor, não é? Mas no campo das ideias, nós já amamos aquilo que idealizamos essa proposta e buscamos de alguma forma nos esforçar em nível diferenciado. Eu lembro de uma situação. A Miranda estava, né? Eu fui conversar com já aconteceu isso umas 2 vezes. Eu fui conversar com um espírito, e aí depois do diálogo, né, com o espírito, a pessoa falou assim: Eduardo, você tem que ter mais amor. Eu falei: eu gostaria. Eu gostaria de amar mais. Mas aí a gente lembra do Calderaro, né, o instrutor do André Luiz no livro No Mundo Maior, quando ele é chamado a atender um caso, e ele diz: olha, eu não, para esse caso aí, eu vou ter que chamar, acho que era a Cipriana. Sim. Porque eu iria socorrer por fora, com as minhas palavras. Ela vai socorrer por dentro, porque ela ama. Então, se um espírito como Calderaro, um instrutor de André Luiz, ele reconhece que ele não tinha o amor ainda para tocar aqueles espíritos, quem é o Eduardo? Então, assim, eu tento falar com os espíritos com toda sinceridade, mas eu não tenho esse amor. Eu poderia fazer uma voz melosa, eu poderia fazer todo um saramaleque para dizer que eu amo, mas o sentimento é o sentimento, né? Então, assim, eu me sinto muito tranquilo quando eu recebo esse tipo de cobrança, até porque eu realmente não amo. Eu não sei amar ainda, eu estou tentando aprender a amar. Isso é um processo. A gente tem dificuldade em amar os nossos, os mais próximos, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, a esposa, as pessoas que estão ali no amigo próximo. A gente tem dificuldade porque a gente não sabe o que é amar ainda. Segundo está lá no livro Ação e Reação. Sim. Acho que é o Silas que fala: nós não sabemos o que é o amor. Eduardo, sobre esse ponto aí tem uma colocação que eu adotei, que eu achei muito interessante, e interessante para todos nós. Nós não sabemos o que seja o amor. Quando você diz que a lei de Deus é a lei do amor, quando você diz que Deus é amor, nós estamos longe de alcançar o que seja realmente o amor na sua plenitude, tá? E uma vez eu aprendi com um companheiro psicólogo, certo? Milton Menezes, certo? Sim. E ele faz uma colocação que eu achei muito interessante. Ele diz: nós não conhecemos o amor, mas nós conhecemos os filhotes do amor. Quais são os filhotes do amor? São as virtudes, certo?
É a paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade, o perdão, e vamos por aí afora. É uma família enorme. Quando nós conseguirmos reunir em nós esta família toda, nós estaremos praticando o amor. Porque ama aquele que tem uma intimidade com Deus. Por isso que Jesus fala assim: eu desejo que sejais um comigo, assim como eu sou com o Pai. O amor dele pela humanidade é por conta dessa intimidade de espírito puro com Deus. E aqueles que são íntimos com Cristo são os missionários da terra, né? São aqueles que dão testemunho. Aqui o Silas, eu peguei até para a gente poder, em cima do que o Luiz está falando, está lá no livro Ação e Reação, é o capítulo 14, Resgate Interrompido. O Silas fala o seguinte: é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como a celeste virtude. Então, isso é uma palavra do instrutor aqui do André Luiz, né? Que nós ainda temos muito que caminhar para descobrirmos o que é esse verdadeiro amor. Mas o Aloysio Guigino citou aí os filhotes do amor. Temos que ir alimentando esses filhotes para que eles cresçam, fiquem fortes e um dia se tornem esse amor que todos nós buscamos. Miranda. Vamos lá, continuando, não é? Os espíritos, agora o item 40. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas ou puramente materiais são, mais especialmente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós, as provas de grande força são executadas por saltimbancos e não por sábios. É parte daquela escala espírita que o Aloysio abordou há pouco. E aí esses espíritos, aí voltamos ao item 39, eles não são necessariamente maus, mas são espíritos mais ligados à matéria, mais aptos a produzirem essa espécie de fenômenos. Alguns estão ali até a serviço de espíritos mais elevados, que precisam chamar a atenção de determinadas pessoas através de fenômenos físicos e utilizam-se desses espíritos. Por exemplo, Allan Kardec estava lá escrevendo um texto, o texto não estava correto e começam-se a haver batidas. Ninguém vai aqui imaginar que o Espírito de Verdade se deu o trabalho de promover as batidas. Ele não precisava disso. Tinha ali auxiliares que poderiam promover aqueles sons, aquelas pancadas, para que Kardec fosse alertado de que algo estava errado com o texto que ele escrevia. O Espírito de Verdade poderia produzir? Sem problema nenhum, poderia. Mas um espírito tão elevado, mexer com as energias tão mais pesadas e grosseiras, é desnecessário. Para isso você tem os auxiliares que vão fazer isso de bom grado. Isso mesmo. Eles são inferiores, não são essencialmente maus, e quando se manifestam, expressam mais o fato de estarem ligados aos instintos mais primitivos, né? Por aí. É fato que alguns estão mal intencionados, né? Sim. Alguns espíritos aí já são levianos, né? São levianos, promovem fenômenos de efeito físico para assustar, para constranger, para agredir. Mas alguns fazem até a pedido dos bons espíritos para alertar aquelas pessoas sobre determinada necessidade que elas não estão enxergando. Essa questão dessa classificação dos espíritos, é muito importante que nós entendamos que não existe um pacote onde todos são espíritos frívolos, outro pacote que todos são espíritos batedores. Não, existe vamos dizer assim, uma diluição, uma gradação, certo? De uns que são mais alguma coisa, menos outra coisa. Estão saindo de uma coisa para outra. Isso, numa transição. Então, nós temos que entender, é como nós aqui também, né, encarnados. Nós também não somos totalmente alguma coisa ou totalmente outra coisa. Nós somos uma mescla de várias possibilidades, né? Então, isso é que nós devemos entender e que, para efeitos de nossa compreensão,
é que foram estabelecidas essas características muito num pacote onde todos seriam iguais. Não são. Nós não somos iguais. Todos os espíritos, cada espírito é uma individualidade, tem as suas características próprias. E essas características são variáveis de um para outro. Imaginemos as cores do arco-íris. E dentro daquelas cores, uma paleta de cores de tons. Os tons de azul, não é? Quer dizer, é gradativo. É esse leque. Às vezes eu levo até um lequezinho, sabe? Para evangelização, para conversar com esse. Esse leque está aqui. O leque está aqui, azul. Mas quando você abre o leque, ele vai numa gradação até chegar ao azul claro, quase branco. É por aí. É por aí. Vamos Quem vai em frente? ler agora? Quem quer continuar a leitura? Alguém? Vamos lá, 41. Devemos sempre estar calmos e concentrados quando entramos em comunicação com os espíritos. Nunca se deve perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com pouca atenção. Isso aqui é uma lembrança muito importante, né? Porque quando nós falamos dos espíritos, né, comunicantes, na interação entre os dois planos da vida, nós estamos falando de espíritos que estiveram aqui entre nós e que hoje estão na vida espiritual. Então nós devemos ter para com eles todo o respeito, consideração que nós temos com relação até a nós quando estamos aqui encarnados. Nós devemos ter essa fraternidade, essa amorosidade de uns para com os outros e para com os espíritos que hoje estão na vida espiritual. Isso também deve ser aplicado. Então, Kardec nos chama a atenção aqui que nessas reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que de um momento para outro nós vamos estar do lado de lá. Pois. E como nós seremos lembrados e tratados quando lá estivermos. A reunião mediúnica que você participa hoje, amanhã você pode estar presente. Agora, em que condição? Aí a gente já não sabe, né? Meu Deus. Isso aí é sempre bom nós termos muito presente conosco, né? A nossa existência aqui é passageira, certo? É uma etapa do nosso percurso, do nosso caminhar em busca da nossa destinação. Mas amanhã nós estaremos novamente na parte espiritual. E depois, mais adiante, estaremos novamente aqui na vida física. Então é sempre esse entendimento e essa maneira de nós nos vermos e de nós nos considerarmos. Inclusive aquele espírito que ainda se apresenta de uma maneira frívola, de uma maneira que ainda é espirituosa, com pilhérias, etc., leviana, nós devemos tratá-lo com respeito e, se possível, fazermos com que eles entendam e aprendam alguma coisa. Nós vemos isso muito na mesa mediúnica, né? Quando se apresentam espíritos que necessitam despertar para uma realidade que eles ainda não alcançam. E com isso, com essa reflexão, ainda estamos aqui, vamos continuar aqui por longo tempo para aprendermos mais e mais e colocarmos em prática. Nós nos despedimos marcando um próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando, hoje dia 29 de março de 2024. E eu falando aqui, aí o Chiquinho e o Pardal, eu vou logo adiantar para vocês. Estão rindo porque eu falei 29 de março de 1824. Eu devia estar encarnado nessa época, não é? E aí, estou tendo aqui, né, reminiscências do passado. Do seu passado, né? Então, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em outubro de 1859. Como a gente falou no programa passado, o Francisco ainda está aqui comigo, meu parceiro. Fala, Chiquinho. É isso aí, bem como o Renato previu, né? Então, com certeza. Nosso amigo Bill Fabiano, meu parceiro, daqui a pouquinho vai estar de volta, tá bom? Continuar lá resolvendo questões de trabalho, ok? Mas logo, logo ele vai estar por aqui também, tá bom? Ok? Chiquinho, vamos dar continuidade? Conversas familiares de além túmulo. É. O pai Crepin. Eu acredito que sim. Ou Crepan. Eu acho que pode ser Crepan também, Pode né? ser, né? Sociedade, 2 de setembro de 1859, você vai ler? Eu leio. Opa! Recentemente, os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon, onde era conhecido pelo nome de Pai Crepin. Era muitas vezes milionário e de uma avareza pouco comum. Nos últimos tempos de sua vida, viera morar com o casal Favre, que se comprometeu a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia, feita a dedução de 10 centavos para o seu tabaco. Possuía 9 casas e antes morava em uma delas, numa espécie de nicho que mandara construir sob a escada. Então, abaixo da escada, ele fez um lugarzinho, né? Para ficar habitando. Tá. Na época de receber os aluguéis, arrancava os cartazes das ruas e dele se servia para dar os recibos. O decreto municipal que prescrevia a caiação das residências lhe causava um terrível desespero. Fez diligências no sentido de obter uma exceção, mas tudo foi inútil. Gritava que estava arruinado se tivesse somente uma casa. Resignar-se-ia, mas acrescentava, tenho 9. Aqui fica legal, porque eu e o Bill, a gente estava fazendo assim, Chiquinho, pergunta e resposta. Ele lia a pergunta, eu lia a resposta, ou vice-versa. Então você lê a pergunta, eu leio a resposta, tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos então à evocação. Isso. Eis-me aqui, que quereis de mim? Ai, meu ouro, em que se tornou? 2. Tendes saudades da vida terrestre? Oh, sim. 3. Por que tendes saudades? Não posso mais tocar meu ouro, o contar e o ocultar. 4. Em que pregais o vosso tempo? Estou ainda bem ligado à terra e me arrependo dificilmente. 5. Vindes algumas vezes rever os vossos queridos tesouros e vossas casas? Tão frequentemente quanto posso. Lembrando aqui que ele dizia haver 9, né? Sim. 6. Quando vivo, alguma vez considerastes que não levarias nada disso para o outro mundo? Não. Minha única ideia era interessar pelas riquezas, para as amontoar,
Jamais pensei em me separar delas. Opa, vamos comentar, Chiquinho? Vamos sim. Vamos. Então, paramos na 7, né? Correto. Vai vir a 7 depois. E aí Jesus fala o quê? Não ajunteis tesouros na terra, não é? Porque os ladrões minam e roubam, e as traças corroem e tudo mais. Mas ajuntais os tesouros no céu. E esse é um dos grandes problemas que deixam os espíritos presos. Presos, essa é a palavra. Presos ao corpo físico que está lá se deteriorando, né? Presos a situações aos quais ele tinha muita, né? Apego, né? Apego, paixão sobre aquilo, né? Eu tenho, né, cifras, eu tenho não sei quantos carros, não sei quantos imóveis, não sei quantos, né? Olha, ninguém está proibido de ter, não é? Mas administrar, né, Renato? Sim, mas entendendo que está tudo emprestado. Exatamente. E quando deixarmos o nosso veículo, o que haverá de ser? Prestaremos conta do uso que fizemos, perfeito. Do uso, né? Uhum. Não levaremos. Você tem aquele poder momentâneo, não é? Mas a propriedade você não tem. Somos usufrutuários, sim, né? Porque você não leva, não é? E aí está aí um dos grandes problemas das desencarnações. E nós vemos nesse caso especial que ele tinha uma casa. Mas ele subdividiu a casa e dizia ter 9, né, Renato? Sim, perfeito. Vai lá, Chiquinha, 7? 7. Qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada, nem mesmo para vós, considerando-se que passáveis por muitas privações? Eu experimentava a volúpia de as tocar. 8. De onde provinha tão sórdida avareza? Do gozo que sentia meu espírito e meu coração ao ver muito dinheiro. Não tive senão essa paixão nesse mundo. Olha aí, ele fala da paixão. E quando ele fala a respeito dessa situação, né, me vem a lembrança do tio Patinhas, né? Ele nadava no dinheiro, ele falava que ele tinha dinheiro, ele gostava de sentir o dinheiro por quando ele passava e nadava nele. Né? Então, para esse espírito era semelhante o sentimento. 9. Compreendeis que era avareza? Sim, compreendo agora que era um miserável. Entretanto, meu coração é ainda muito terrestre e sinto uma certa alegria ao ver meu ouro, mas não o posso apalpar. E isso é um começo de punição na vida em que estou. O espírito precisa, né, despertar através desse reconhecimento, né, Renato? Sim. Uhum. É o despertar difícil. 10. Não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria e jamais vos acudiu o pensamento de os aliviar? Porque não tinham dinheiro, tanto pior para eles. É complicado. 11. Recordais a existência que tivestes anterior a esta que acabais de deixar? Sim, eu era pastor, bem infeliz de corpo, mas feliz de coração. Se ele era feliz, algo lhe proporcionava alegria, né? Vamos ver. Vamos ver aí. Uhum. 12. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecestes no mundo dos espíritos? Meu primeiro pensamento foi procurar minhas riquezas e, sobretudo, meu ouro. Quando não vi senão o espaço, fui bem infeliz, meu coração se atormentou e o remorso começou a se apoderar de mim. Quanto mais me irava, creio, mais sofria pela minha avareza terrestre. Renato, aqui eu acho interessante, mais uma vez a afirmação de Jesus, né? Não amontoeis, né? Tesouros na terra. Tesouros na terra. Sim. 13. Qual é agora para vós a consequência de vossa vida terrestre? Inútil diante da eternidade, mas feliz, inútil diante da eternidade, mas infeliz para mim diante de Deus. Vemos aí uma mudança, né? Uma significação acontecendo a respeito do que era usado e do que era utilizado. Sim.
Vamos nós. 14. Sois capaz de prever uma nova existência corporal? Não o sei. 15. Se em breve devesses ter uma nova existência corporal, qual a que escolherias? Eu escolheria uma existência que pudesse me tornar útil aos meus semelhantes. A partir desse ponto, nós conseguimos observar uma mudança De comportamento. do pensamento desse espírito. Uhum. 16. Quando vivo, não tinhas amigos na terra? Um avarento como vós não os pôde ter, tende-os entre os espíritos? Não chamei nunca por ninguém. Meu anjo guardião, a quem muito ofendi, foi o único que teve piedade de mim. 17. Coitado do anjo da guarda Pois da é, né? gente, Foi até esquecido, na verdade, né? É porque quantas vezes a gente diz assim, você, hein? Né? Como se a responsabilidade fosse dele. Né? Fosse dele, coitado do anjo. 17. À vossa entrada no mundo dos espíritos, havia alguém que vos veio receber? Sim, minha mãe, sempre ela. Graças a Deus, Graças alguém a Deus. pôde assisti-la, né? 18. Já fostes evocados por outras pessoas? Uma vez por pessoas que maltratei. 19. Não estivestes na África, num centro onde se ocupam com os espíritos? Sim, mas todas as pessoas não tinham nenhuma piedade de mim, e foi bem penoso. Aqui se é compassivo, e ele se refere àquelas pessoas da pergunta. Exatamente. Né? Tá. Novamente aqui, 20 agora. 20, vamos nós. É que eu ia comentar a respeito de que havia aquela evocação num centro em Argélia, você se lembra? Lembro. Então talvez seja essa a situação. Pode né? ser. 20. Nossa evocação vos será proveitosa? Muito. 21. Como adquiristes fortuna? Eu ganhei um pouco lealmente, mas extorqui muito e um pouco roubei meus semelhantes. É um bom sinal de mudança, né? Ele reconhece as suas ações. 22. Podemos fazer alguma coisa por vós? Sim, um pouco de vossa piedade para uma alma em pena. E a gente consegue observar que esse espírito se modificou muito. Sim. Onde antes ele não havia consideração pelas pessoas, passou a ter, né, certa receptividade entre eles, né? Sim. E quando ele foi evocado na África, ele sentiu um certo estranhamento, né? Foi. Me fugiu a palavra, mas um sentimento de hostilidade. E aqui, então, nesse momento, ao ser evocado, ele sentiu uma certa ação proveitosa. Continuamos aqui, então, as outras... Ele vai, não tem mais perguntas. Agora tem um comentário a respeito dessa evocação do pai Crepin, né? Crepin, né? Enfim, tem um comentário aqui, perguntas dirigidas a St. Louis, perguntas e respostas. Vai ler a pergunta? Sim. Eu São posso ler a perguntas, né? 3 perguntas, vamos lá. Eu leio a pergunta. Tá. Sociedade, 9 de setembro de 1859. Sim, Perguntas dirigidas a São Luís a propósito de Pai Crepin. 1. O Pai Crepin, que evocamos ultimamente, era um tipo raro de avarento. Não nos pôde dar explicações sobre a origem dessa paixão. Terias a bondade de nolas complementar? Ele nos disse que tinha sido pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Nada vemos nisso que ele pudesse desenvolver essa avareza sórdida. Poderias dizer-nos o que a gerou? Ele era ignorante, inexperiente, pediu a riqueza. Ela lhe foi concedida, mas como punição de seu pedido, ele não recomeçará mais. Crede-o bem. E aí? Ele não recomeçará mais. E aí? Porque ele precisa passar por alguma outra etapa, ele precisa né? passar por uma etapa de aprendizado, enfim, tem uma série de coisas. Por isso que ele diz lá, se ele tinha alguma aspiração a respeito da próxima existência corporal, ele diz, não sei. Não sei. Então, com certeza, né? Tá lá na pergunta número 14, tá? Né? Prevedes uma nova existência corporal? Ele diz, não sei.
Então vamos nós, a número 2. Número 2. O pai Crepim oferece-nos o tipo de avareza ignóbil, mas essa paixão comporta gradações. Assim, há pessoas que não são avarentas, senão para os outros. Perguntamos qual é o mais culpável, aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário, ou o que, de nada se privando, é sovina, quando se trata do menor sacrifício para com o próximo. É evidente que o último é mais culpável, porque é profundamente egoísta. O outro é louco, né? Você vê ali que ele fez um puxadinho debaixo da escada, né, digamos assim, e ali queria cobrar até um imposto a respeito. Sim, né? sim. Questão 3. Nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação. Em relação ao pai Crepim, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição, e que ele sucumbiu? Isso não é geral, mas é exato para ele. Sabeis que há os que, desde o início, tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Já isso aí modifica muito as coisas, né, Renato? Porque você pode fazer coisas que podem amenizar, atenuar suas faltas, atenuar suas, né, as questões que você vai ter que resolver, que você vai ter que passar. Outro ponto importante aqui que ele fala é que o fato de estar numa prova porque fez, né, determinada coisa, determinada ação, não significa dizer que a prova que o outro está passando, que por mais semelhante que seja, tenha a mesma consequência, né? A mesma causa, né? Não, de jeito nenhum. Olha, existem questões que as pessoas falam assim, poxa, mas fulano nasceu agora né? Crianças pobre, com câncer, carente, né? de recursos e tudo Exato. mais. E o outro também. Então coloca os dois ali. Mas não significa dizer que os dois tenham feito mau uso da fortuna que tinham no passado. Não. Um pode até ser, mas o outro não. Então são provas, as provas podem ser semelhantes, mas as causas que originaram aquela prova, né, elas podem não ser iguais, né, Chiquinho? Sim. No caso das enfermidades, é a mesma coisa. Por exemplo, né, crianças nascidas em tenra idade, né, que acabam desencarnando, outras ainda continuam vivas, apesar das circunstâncias, as doenças que elas vêm desenvolver, até que a ciência não encontra cura, né? A gente não sabe. Você nasce com um problema no fígado, por exemplo, não significa dizer que você foi um consumidor de álcool na outra vida. Você pode ter feito outras coisas danosas ao seu fígado. E aí duas pessoas podem ter a mesma enfermidade nesse órgão, mas podem não ser oriundas do mesmo desequilíbrio. Exato. Né? Então, com certeza. Por isso que não dá pra gente dizer que para todo mundo é igual, não é. A mesma regra não se aplica a todos, né? Não é, né? Ele continua, né, Chiquinho? Vai lá? Senhora ou senhorita? Senhora, né? Senhora, Isso. E. de Girardin. Médium. Importantíssimo, né? Perfeito. Extraímos o artigo seguinte da Crônica de Paris, do Jornal de Paris, né? Número 44. Não há necessidade de comentário. Ele mostra que, se todos os partidários do espiritismo são loucos, como dizem pouco decididamente aqueles que se arrogam, sem cerimônias, o privilégio do bom senso, podemos consolar-nos e até mesmo sentir-nos honrados em ir para os hospícios em companhia de inteligências da têmpera da senhora de Girardin e de tantos outros. Ou melhor, outro dia, eu vos prometi a história da senhora Girardin e de um célebre médico. Contá-la-ei hoje, porque obtive a permissão. É uma história bastante curiosa. Ficaremos ainda no sobrenatural. Dele nos ocupa mais do que nunca, nós que, por dever de ofício, tomamos o pulso de Paris e o achamos ligeiramente febril.
Decididamente, para a natureza humana, há uma certa necessidade de saber o futuro e penetrar os mistérios da natureza. Quando se vê inteligências como a define gay, acho que é isso, define gay, entregar-se a estas práticas que consideramos pueris, não lhes podemos recusar uma certa importância, sobretudo quando apoiadas em testemunhos irrecusáveis, tais como este de que vos falo e que ireis reconhecer. Refiro-me ao testemunho e não ao médico. Entendei bem. A senhora de Gerardin tinha uma pequena prancheta e um lápis. Consultava-os incessantemente. Obtinha assim conversações com muitas celebridades da história, sem contar com o diabo, que nelas também se imiscuía. Nossa! Uma noite ele mesmo veio revelar-se a uma importante personagem que não teve medo, pois sua atribuição é a de expulsá-lo. A grande Delfine nada fazia sem consultar a prancheta. Pedia-lhe conselhos literários que esta jamais recusava, ou seja, a prancheta. Era até mesmo para a ilustre poetisa de uma severidade magistral. Assim, repetia-lhe incessantemente que não escrevesse mais tragédias, sem a menor consideração pelos versos maravilhosos que compõem sua peça Judite e Cleópatra. Quem é que vai assistir à representação de uma tragédia? Os fanáticos da poesia dramática, que buscam eles numa tragédia os belos versos que os comovem e sensibilizam. E Judite e Cleópatra fervilham desses pensamentos de mulher, expressos por uma mulher de espírito e de um coração eminentes, cujos talentos ninguém contesta. Enfim, a prancheta não queria mais a tragédia, obstinava-se na prosa e na comédia, colaborava nos desenlaces e corrigia a prolixidade. Legal, né? Então, ele está tratando aí dos casos aí da senhora Delfine, né? Mas seria muito comum a gente utilizar uma prancheta e perguntar para ela algo? Um tanto estranho, né? Sim, com certeza. Não era à toa que a galera ficava assim, meu Deus, que é isso? Acho que dá tempo de mais um parágrafo. Vamos nós. Não somente Delfine lhe confiava seus trabalhos literários, como ainda lhe contava seus sofrimentos e pedia conselhos para a saúde. Opa! Estava fazendo bom uso nesse sentimento, né? Infelizmente, esses conselhos ditados pela imaginação da doente ou pelo demônio contribuíram para afastá-la de nós. Ela tomava remédios incríveis, torradas com pimenta, pimentões e todas as extravagâncias prejudiciais a uma natureza inflamável como a sua. Disso foram encontradas provas após a sua morte, das quais os seus amigos e admiradores jamais consolarão. Ótimo. Beleza. Terminamos aqui, né? Vamos precisar parar agora porque o programa está acabando, né? A gente vai continuar a leitura na próxima sexta-feira, porque o próximo parágrafo é grande. Inclusive está quase acabando sobre esse título, né, o Chiquinho? Sobre esse título aqui da senhora E. de Girardin. Isso. Médium, né? Tá quase acabando, mas a gente vai terminar no próximo programa, tá bom? Tem algumas coisas aqui que ele vai falar ainda aqui, algumas perguntas que ele fez para ela sobre felicidade e tudo mais, mas tudo isso nós vamos compreender no próximo programa. Vamos aproveitar para dar aquele toque especial sobre o Clube da Fraternidade. Acessa lá radioriodejaneiro.digital, aba Clube da Fraternidade, tem todas as informações para você se tornar um mantenedor da rádio aí, você ajudar a rádio aí, né? E mesmo que você não possa ser um mantenedor, assumir o compromisso mensal, né? Você pode fazer a sua contribuição a si mesmo, né, Renato? Não, um mantenedor, né? Ajudar, doar, fazer a sua doação para a Rádio Rio de Janeiro. É super importante, né? Com certeza. Tem o Pix, tem várias formas aí, tem o telefone do Clube da Fraternidade, que é o 3386-1422, código 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, para você participar e fazer com que essa mensagem consoladora chegue aí a vários corações. É isso?
É exatamente isso. Então, com certeza. O programa Luz na Penumbra está terminando. A gente volta na próxima sexta-feira. Eu queria agradecer aqui ao Chiquinho, mandar um abraço pro Bill Fabiano. Bill Fabiano, o nosso abraço. Isso. O nosso desejo de que você retorne em breve. Com certeza. Então vamos nós. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Muita paz a todos. Boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.